Segundo ano, olá, professor Tiago aqui, nas nossas aulas de matemática. E uma notícia para você, trigonometria ficou para trás, certo? Não sei se isso lhe alegra ou não, mas dedique lá na trigonometria, tá? São importantes aqueles conceitos para novos conceitos que vão vir no terceiro ano. Muito bem, aqui nós estamos em análise combinatória, certo? Então, só pelo nome, ver vários tipos de combinações, pelo nome ali, né? Análise combinatória, e vamos analisar. Tipo assim, porque você pode pensar, beleza, na minha família tem quatro pessoas, de quantas formas diferentes a gente pode ocupar os lugares dentro do meu carro, por exemplo? Bom, eu sei que no lugar do motorista só pode ser eu e minha esposa, as minhas filhas ainda não têm idade. No carona, não pode as mais novas, né? Menos de 10, a mais velha tem 10. Atrás tem duas posições, mas tem 3 lugares atrás. A minha esposa também dirige, então tem várias combinações. E aqui a gente vai ver coisas como isso. Como teve um dia que aquelas malas com segredo, né? A gente trancou a mala com 3 numerozinhos e eu não lembrava a senha. Não lembrei a senha, tive que testar todos. E eu podia calcular quantas possibilidades eu teria de senhas, ou quantas possibilidades de placas de carro são possíveis. Por isso que agora tem a nova placa do Mercosul, que eles colocaram uma letra. Isso aumenta ainda mais a quantidade de placas que podem ser produzidas. São esses problemas que a análise combinatória trata. E aqui a gente vai começar com o que nós chamamos de princípio fundamental da contagem, ou PFC, tá? Vou analisar três situações, ou 3 probleminhas, para nós começarmos a pensar, certo? Por exemplo, aqui nós temos a figura de um quiosque, certo? Vou ficar aqui próximo, pronto para pedir um lanche. Então, olha só, vou ler a situação. Essa situação está no livro didático de vocês. Um quiosque de praia no Rio de Janeiro lançou a seguinte promoção durante uma temporada de verão. Um combinado de sanduíche natural e suco, a R$ 20. Essa era a promoção. Então chegou lá, tinham 4 opções de recheio para o sanduíche, que no caso seria frango, atum, um vegetariano e queijo branco. E 3 opções de suco, laranja, uva e morango. Então a pergunta é de quantas formas, olha a pergunta, de quantas formas distintas uma pessoa pode escolher o seu combinado. Interessante, né? Então, olha só o que a gente vai pensar. Em primeiro lugar, o freguês precisa definir o seu recheio do sanduíche. Bom, a questão diz que ele tem 4 possibilidades. Frango, que eu vou chamar de F, certo? Pode ser de atum, que eu vou chamar de A. Temos de vegetariano, que eu vou chamar de V. Ou então, o queijo branco, eu vou chamar de Q aqui. Muito bem. Só que depois ele tem 3 possibilidades de suco, que no caso vai ser laranja, uva e morango. Então, olha o que vai acontecer. O indivíduo que escolheu de frango, ele pode escolher o suco de laranja, pode escolher o suco de uva ou de morango. Mesma coisa, o que pediu atum, pode escolher laranja, uva ou morango. Quem escolheu o vegetariano também escolhe laranja, ou uva, ou morango. E quem escolheu o queijo branco, também. Ele vai escolher ou um suco de laranja, ou de uva, ou de morango. É essa a ideia. Tá vendo quantas combinações existem? Ó, frango laranja, frango uva, frango morango. Atum laranja, atum uva, atum morango. Trava-língua. Vegetariano laranja, vegetariano uva, vegetariano morango. Queijo branco laranja, queijo branco uva, queijo branco morango. Em outras palavras, a gente faz uma multiplicação das possibilidades. Ó, eu tenho 4 possibilidades de recheio de sanduíche e 3 possibilidades de suco. Então isso dá
um total de 12 possibilidades. E é isso mesmo. Bora aqui apontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correto? É praticamente isso. Então, isso aqui seria o que o princípio fundamental da contagem nos ajudaria. Bora ver outro exemplo aqui. O lançamento de uma moeda. Então, olha aqui, ele diz assim, uma moeda é lançada 3 vezes sucessivamente. Quais as sequências possíveis de faces obtidas nesse lançamento? Muito bem, eu só tenho cara ou coroa. Vou representar aqui cara pela letra K, tá? Vou colocar aqui de volta. Então, cara ou coroa. No primeiro lançamento, só cai um ou outro. E no segundo? Bom, pode cair no segundo lançamento cara ou coroa também. Nessa segunda possibilidade, não muda nada. Se na primeira cai o cara, na segunda pode cair... Se na segunda caiu coroa... Perdão. Se na primeira caiu coroa, na segunda pode ser cara ou coroa. E o terceiro lançamento? Não muda nada. Pode cair cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Cara ou coroa. Todo lançamento tem as duas possibilidades. Bora contar aqui? Então temos uma combinação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 combinações. Olha a primeira de lá de cima. Acompanha no cursor. Cara, cara, cara. Segunda. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, cara, cara. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E coroa, coroa, coroa. 8 possibilidades. Como é que a gente faz a multiplicação? No primeiro lançamento, eu tive 2 possibilidades. Cara ou coroa. No segundo, 2 também. E no terceiro, 2. Então aqui é que eu consigo o número 8, certo? Das possibilidades de 3 lançamentos. E se fossem 4 lançamentos, Thiago? Eu ia multiplicar mais uma vez por 2, certo? Fechando aqui, um último exemplo. Diz assim, 4 estradas ligam as cidades A e B e 2 estradas ligam a cidade B e C. De quantas maneiras distintas pode-se ir de A até C, passando por B? Muito bem. Bom, dá para perceber que eu tenho várias possibilidades. Primeiro, eu posso ir pelo caminho x1 até B e depois y1 até C. Segunda possibilidade, eu vou com o caminho x1 até B e depois pelo caminho y2. Terceira possibilidade, eu pego o caminho x2 e o y1, ou então x2 com y2. Quinta possibilidade, eu pego o caminho x3 e depois o y1, ou então pego o caminho x3 e o y2. Faltam mais 2 possibilidades. Pego o caminho x4 e depois o y1, ou então o x4 com y2. São 8 possibilidades, né? Como é que seria isso no princípio fundamental da contagem? De A para B, eu tenho 4 possibilidades. Tá aqui 4. E de B para C, 2 possibilidades. Então, aqui eu consigo o meu número de possibilidades. Imagina comigo, de quantas formas eu posso ir de A até C sem passar pelo caminho x3, tá? Então, esse caminho aqui não entraria na conta agora. Bom, então agora eu não tenho 4 possibilidades, eu tenho 3. Então, seria 3. E de B para C, eu continuo tendo as 2, tá? E esse cálculo aqui é descartando o caminho x3. Tudo bem? Bom, se eu posso colocar mais um exemplo aqui, de forma geral, seria essa questão da minha mala, que eu esqueci a senha. 3 números. Quantas são as possibilidades de eu
de se formar uma senha com 3 números. Então imagina aqui as casinhas lá da nossa senha, certo? Bom, quais são os números que eu posso colocar aqui nessa primeira casa? Eu posso colocar de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mesma coisa na outra casa e na outra. Correto? Só que, bora colocar uma situação. Tá, deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho 9 possibilidades no primeiro, 9 no segundo e 9 no terceiro. 9 não, são 10, né? São 10 possibilidades. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 possibilidades nesse primeiro aqui. Posso colocar de 0 a 10. No segundo, 10 e no terceiro, 10. Então aqui tem 1000 possibilidades. Deu para entender? Agora bora melhorar esse exercício. E se a minha senha eu tenho certeza que eu não repito números? Quantas são as possibilidades? Bora lá. Então no primeiro eu posso usar de 0 até 9. São 10 possibilidades. Isso pensando sem repetir. E na segunda? Bom, eu já usei um número lá na primeira casa. Então agora eu não tenho 10 possibilidades, eu tenho 9. Certo? E no último? Bom, eu já usei um número lá no primeiro, já usei outro número no segundo, então só restam 8 números. Muito bem? Aqui, essa conta dá 720 possibilidades. Deu para perceber a mudança? Né? Eu analiso quais são as possibilidades em cada uma das situações. Tudo bem? Bom, esse seria o princípio fundamental da contagem. Dê uma olhada nos exercícios e qualquer dúvida estou à disposição no WhatsApp e também na nossa aula online, né? Tá bem? Abraço para vocês, bons estudos!